Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Luciano. Você está na metodologia Poker 52 cartas. Este é o módulo introdutório de paus, onde nós falamos sobre o jogo. Ou você está fazendo o curso Aprendendo Poker do Zero. Nesta videoaula, nós ensinaremos para você sobre o ranking de mãos. Bom, o ranking de mãos é o que define o que torna um jogo vencedor no poker. O objetivo do poker no Texas Hold'em, que é a modalidade que nós estudamos e aprendemos na metodologia Poker 52 cartas, o jogo vencedor ele é feito com a melhor combinação de 5 cartas. E aqui nessa imagem você tem a sequência de cartas da mais baixa, começando do 2, até a carta mais alta. Então, o 2, 3, 4, 5. Então, a carta mais alta do baralho é o Ás, depois o Rei, depois a Dama. Então, dito isto, qual é o melhor jogo possível no poker? Então, aqui, nesta imagem, você tem a sequência de jogos do jogo mais baixo na parte inferior da imagem, que o melhor jogo, o pior jogo possível seria a carta quem tem a carta mais alta. Suponha que num jogo de pôquer ninguém conseguiu completar um jogo, ganha quem tiver a carta mais alta daquela imagem anterior. Então, se a carta mais alta é um 3 e a outra carta é um 2, quem tiver o 3 ganha. Isso é praticamente impossível de acontecer. Normalmente, quando se não há jogos, quem ganha é quem está com o Ás. E ainda assim, se não acontecer o Ás, é quem está com o Rei. Se não houver carta mais alta com o Rei, ganha quem estiver com a Dama. Então, o jogo mais baixo possível no poker é a carta mais alta. Depois você vê ali a sequência de baixo para cima. Nós estamos seguindo a flecha. O jogo, segundo jogo possível, desculpa. O segundo jogo possível é você formar um par, uma combinação de duas cartas iguais. Nós vamos passar o jogo uma a uma, nós vamos mostrar esses jogos. Depois você tem ali dois pares, uma trinca, uma sequência, uma combinação de 5 cartas, depois um flush, que é uma combinação de 5 cartas do mesmo naipe, um full house, que é uma combinação de uma trinca e um par, uma quadra, que são 4 cartas iguais, um straight flush, que é uma sequência de 5 cartas do mesmo naipe, e o royal straight flush, que é a sequência de 5 cartas terminando em as. Dito isto, vamos especificar então os jogos. Aqui, nesta imagem, você veja que o jogador Samps 1971 tem em sua mão um Ás e uma Dama. E ele fez um par, porque nas cartas comunitárias, que são as 5 cartas que estão na mesa, tem lá o 10, o 4 de espadas, o 6 de espadas, o Rei de ouros e o Ás, a última carta. Você veja que o Samps, se ele pegar uma carta, como nós já explicamos que na modalidade Texas Hold'em, você não precisa usar as duas cartas obrigatoriamente da sua mão, como é no Omaha, você pode usar uma, ou você pode até não usar nenhuma mão, nenhuma carta. Então ele usou uma carta apenas da sua mão, ele usa o Ás, e com o Ás que está na mesa, ele tem um par de Ás, enquanto que o outro jogador tem um par de mãos, o par de 8. O que aconteceu aqui nesta jogada é que provavelmente o jogador com o par de 8 que estava no small blind, que você já sabe essa posição, a mesa rodou provavelmente em gap. O Samps 1971 de certo estava com stack. O stack é a quantidade de fichas, com poucas fichas, e ele apostou todas as suas fichas nesse jogo, nessa combinação de duas cartas que ele tinha, Ás e Dama. No decorrer do curso você vai aprender sobre a combinação de mão e a força que a sua mão tem. Mas ele fez uma aposta e o jogador, ali esse Pera, alguma coisa, Pera, BREP, ele estava com o par de 8, é um par de mão, e resolveu pagar a aposta, porque ele tinha um par de mão. E ali na última carta, o River, como se aprendeu, o Samps fez um par de Ás, enquanto que o Pera tinha um par de 8. Então, nós já estudamos aí nas imagens anteriores que o Ás é mais alto que o Rei, que a Dama, que o Valete, que o 10, que o 9 e o 8. Então, o par de Ás ganha do par de 8. Eu espero que tenha ficado claro para você. Depois, a próxima
o próximo jogo mais alto do que um par são dois pares. Veja que os dois jogadores têm as na mão. E nas cartas comunitárias tem dois valetes. Então tem um par de valete na mão e os dois e um ás também. Tem um ás também ali, a segunda carta. Então os dois jogadores fizeram dois pares. Os dois jogadores têm dois pares de ás com valete. Só que neste exemplo, quando os dois jogadores têm dois pares, nós temos a carta de desempate que chama-se kicker. Então veja que o Luciano tem um 10 e o Samps 1971 tem um 10, enquanto que o outro jogador tem um 7. Se houvesse nas cartas comunitárias um rei, então haveria um empate, porque os dois jogadores teriam dois pares de ás e valete, e a carta de desempate seria um rei. Mas como não tem um rei, não tem a dama, a carta mais alta depois é o 10 que está na mão do Santos 71. Então ele ganhou esta mão pela carta de desempate chamada kicker, que é um 10. Então os dois jogadores formaram dois pares. Você veja que tem um par na mesa, nas cartas comunitárias, tem um ás na mesa e cada jogador tem um ás na mão. Então os dois jogadores fizeram dois pares de ases e valetes, só que na carta de desempate, porque é o melhor jogo de 5 cartas comunitárias. Então nós temos o par de ás, duas cartas, o par de valete, mais duas cartas. Então sobrou uma carta, que é a carta de desempate. E seria o kicker, então é a outra carta mais alta. Se o jogador, o Trifanidze 1, tivesse um rei, ele ganharia do 10. Se ele tivesse uma dama, ele ganharia também. Se ele tivesse um valete, ele teria full, porque ele formaria um par de ás e uma trinca de valetes. Mas neste exemplo, nesta imagem, ganhou o 10, que é a carta de desempate. Depois dos dois pares, nós temos o terceiro jogo, o quarto jogo mais alto. Então, o primeiro jogo é a carta alta, o segundo um par, o terceiro os dois pares e agora uma trinca. Você veja que o Samps 1971 ali tem um par de mão de noves. E nas cartas comunitárias tem um 9. Então ele tem uma sequência de 3 cartas iguais. É uma trinca. Isso caracteriza uma trinca. Ele perde o jogo, mas nós veremos aqui o porquê no próximo exemplo. Mas antes disso, quero que você repare nesta outra imagem. Você veja ali que estão 3 jogadores envolvidos nesta mão. O Drip JSP tem par de rei na mão, ele tem 2 reis na mão. O Samps 1971 tem um par de 8 na mão. E o jogador Igor tem um ás e 10. Você veja que bateu um 8 na mesa. Então o Samps 1971 formou uma trinca. Só que o jogador Drip, na última carta no River, formou uma trinca maior. Vocês lembram da sequência de cartas? 2, 3, 4, 5, 6. O rei é maior do que o 8. Então, neste exemplo, os dois jogadores têm uma trinca. Só que a trinca de rei é maior do que a trinca de 8 e ganha o jogo. Ok? Na verdade, ambos os jogadores não têm só uma trinca, porque tem mais um par de 2 na mesa. Então, ambos os jogadores fizeram um full. Só que a trinca de rei é maior do que a trinca de 8. Então, o full de rei é maior do que o full de 8 e ganha o jogo. Depois da trinca, o próximo jogo mais alto é a sequência. E nós voltamos para aquele exemplo da trinca de 9. Você vê que o jogador Luciano, ali, o Samps 1971, fez uma trinca. Mas o outro jogador fez uma sequência de 5 cartas. Você veja que na mesa tem valete, 9, 10, ás, 8. Então você veja que dá para fazer com as duas cartas do player 2 na mão uma sequência de 8 até ás. Olha lá, 8, 9, 10, valete. Agora utiliza as duas cartas da mão do jogador, dama, rei e ás. Tem uma sequência de 7 cartas. Mas no Texas Hold'em nós temos que fazer uma sequência de 5 cartas. Então a sequência maior que tem é 10, valete, as duas cartas de mão, dama, rei e ás. Então ele fez uma sequência até ás e ganha da trinca do Luciano, ali do Samps 1971. Então depois da trinca vem o straight. Após o straight, qual é o jogo? Vamos dar uma recapitulada ali. Vou te mostrar a imagem do ranking de mãos.
Você veja que nós já falamos sobre a carta alta, falamos sobre o par, dois pares, trinca e a sequência. Agora nós vemos flush, que é uma sequência, aliás, é uma combinação de 5 cartas do mesmo naipe. E aqui nós temos um exemplo de combinação de 5 cartas iguais. Você veja que nas 4 cartas comunitárias, aliás, perdão, desculpa, nas 5 cartas comunitárias ali, nós temos 4 cartas de ouro. O jogador Abo 151 tem o as de ouros. O Luciano, ali o Samps, eu sempre falo Luciano que sou eu, esse jogador Samps 1971 sou eu. O Samps 1971 também fez flush. Também tem 5 cartas, porque, como eu já te expliquei, você não precisa usar as 2 cartas obrigatoriamente da tua mão. Se esse as de ouros que está na mão do Abo tivesse na mesa, teria 5 cartas, um flush ali na mesa. Então, o que aconteceu aqui? Todos os 2 jogadores envolvidos fizeram flush. Os 2 fizeram flush. Só que o Abo 151, para desempatar, ele tem a carta mais alta. Lembra? O que é mais alto que o valete? A dama, o rei que está na mesa e o as. Então, neste exemplo, ambos os jogadores têm flush. Mas o Abo 151 ganha porque a carta que ele tem na mão é mais alta do que a carta que o Samps 1971 tem na mão. Então aqui, neste exemplo, os 2 jogadores fizeram flush, só que no desempate, a carta que o Abo 151 tem na mão é mais alta do que a carta que o Samps 1971 tem na mão, e ele ganha no desempate, e ele ganhou essa mão. Ok? Ficou claro para você? Eu já estou explicando, então, os principais detalhes aí, não só o jogo, mas como desempate e algumas importantes aí, observações que acontecem no jogo. Depois do flush, nós vamos mostrar aqui para você. Depois do flush, nós temos o full house. Full house é uma combinação de uma trinca com um par. Vamos usar um exemplo. E olha aqui, novamente, eu botei um exemplo onde ambos os jogadores têm uma trinca e ambos os jogadores têm um par. Agora você se atente ao detalhe ali, olha. O jogador Samps 1971 tem uma dama e um rei na mão. E nas cartas comunitárias viraram 2 damas, ou seja, ele tem uma trinca de damas, e ele tem um par de rei. O jogador Máximo Albo, ele também tem uma trinca de damas, então eles empataram na trinca de damas. Só que o Samps 1971 tem um par de rei, enquanto o Máximo Albo tem um par de 3. O par de rei é mais alto do que o par de 3. Então, no desempate, ambos os jogadores têm full house. Mas no desempate, o Samps 1971 ganha. Depois do full house, nós temos o straight flush. Vamos à imagem. O que é o straight flush? É uma combinação de 5 cartas em sequência. Como no exemplo ali, 3, 4, 5, 6, 7. É impossível que outro jogador... não, é possível que outro jogador tenha uma combinação mais alta na mesma mão, sim. Vamos mostrar como ali, olha. O straight flush. Você veja que o Samps 1971 tem 5 e 6 de copas. Virou no flop. Ele já seguiu. Olha que interessante. O que é flop? São as 3 primeiras cartas. No flop, o Samps 1971 fez uma sequência. 2, 3, 4, 5, 6. Ele já fez uma sequência. Mas quando virou a 4ª carta, que é o Turner, ele fez uma sequência do mesmo naipe. 3, 4, 5, 6, 7, todas no mesmo naipe, que é um straight flush. Veja, neste exemplo aqui, outro jogador, é impossível ter uma combinação maior. Ele precisa, normalmente, nesse gap de 5 e 6, precisaria. Mas, por exemplo, digamos que, em vez do 3, tem ali o 5 e o 6 na mesa. E eu esteja com o 3 e o 4. Então, digamos ali, o Santos 1971 está com 3 e 4 de copas na mão. E na mesa tem 5, 6, 7. E o outro jogador tem 8, 9. Os 2 jogadores fizeram o straight flush. Mas o straight flush de quem termina em 9 é mais alto de quem termina em 7. Acho que tenha ficado claro isso para você.
Então aqui esse foi o exemplo de straight flush. E por último, nós temos a maior combinação possível, que eu até agora não tive o prazer de fazer online, só presencialmente, que é uma combinação de 5 cartas terminando em as, do mesmo naipe. Olha ali, 10, valete, dama, e o jogador está segurando o rei ás. 10, valete, dama, rei ás, uma sequência de 5 cartas. Ah, eu pulei a quadra, hein? Cara, eu esqueci de botar a quadra aqui. Mas, olha só. Olha ali, gente. Eu esqueci de botar a quadra depois do full antes. Será que eu pulei? Bah, eu esqueci de botar a quadra. Então, que bom que eu esqueci, porque aqui tem a quadra. Você veja que o jogador player 4, ele tem um par de damas na mão. E na mesa, no flop, ele trincou, no turn ele formou uma quadra. Isso é um jogo praticamente... É um cooler bem drástico, não tem como escapar disso aí. Normalmente cooler. O que é cooler? Cooler são quando dois jogadores têm um jogo muito alto. É claro que um vai ser mais alto que o outro, mas é impossível de você foldar. Nós já explicamos que foldar é desistir do seu jogo, é quando praticamente impossível foldar. Você tem uma quadra de damas, você nunca vai foldar e também é muito difícil a probabilidade de um jogador fazer um Royal Straight Flush como aconteceu nessa imagem. Então é preciso aqui, eu só queria ressaltar que eu esqueci de botar uma imagem de quadra. Ou talvez nem tenha esquecido, eu acho que eu deixei a quadra para essa imagem aqui. Então aqui você tem toda a sequência novamente. Carta mais alta, par, dois pares, trinca, sequência, flush, full, quadra, straight flush e royal straight flush. Para você que está aprendendo, é muito normal. Eu, quando comecei a jogar poker 10, 12 anos atrás, fiz uma colinha nas primeiras vezes, mas isso é somente nas primeiras vezes. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Se você gostou, deixe o seu joinha, considere se inscrever no nosso canal. Se gostou, quer compartilhar esse vídeo com alguém que quer aprender, por favor, compartilha. E tamo junto. Até a próxima aula. Abraço.